Fala galera, estamos aqui passando para informar que a gente não vai parar, tá certo? Então gravaremos hora com quadro, hora aqui no iPad e vamos dar continuidade. Lembrando que ele está com 30 horas semanais de monitoria pelo grupo do WhatsApp, então não tem que se aperrear, sempre emitirei material. Então se vocês precisarem de qualquer coisa, também podem entrar em contato no particular, beleza? Então ele vai entrar em contato agora e vai começar o capítulo de MMC e MDC e em seguida grandezas diretamente proporcionais, que são assuntos de extrema relevância para essa prova chamada Enem. Então vamos nessa. Pessoal, quando você começa a trabalhar com maior divisor comum, o que seria o maior divisor comum entre dois números, né? Então, o maior divisor comum é o maior número que divide simultaneamente dois números, também conhecido como máximo divisor comum. Então, se você pega como exemplo 1 aqui, qual é o maior divisor comum entre 96 e 360? Então, se nós fatorarmos aqui, ó, o divisor tem que ser um número que simultaneamente divida 96 e 360. Fechado? Então, 96 e 360 é divisível, por exemplo, por 2, que ambos são pares. Novamente por 2, 48 e 180, porque ambos são pares. Como 24 e 90 também é divisível por 2, porque ambos são pares, já foi. Observa que, como é um divisor comum, 12 e 45 não pode ser por 2, porque 45 é ímpar e 12 é par. Mas como a soma dos algarismos, tanto de 12 quanto de 45 são divisíveis, como a soma dos algarismos de 12 e de 45 dá um resultado divisível por 3, nós sabemos que ambos são divisíveis por 3. Então 12 por 3 dá 4, 45 por 3 dá 15. Como 4 e 15 não existem números que dividam simultaneamente tanto 4 quanto 15, além do 1, então o MDC acabou. Então o MDC vai ser o produto desses fatores aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, vezes 3 dá 24. Ou seja, 2 ao cubo vezes 3. Esse é o maior divisor comum. Uma outra maneira de você achar o maior divisor comum entre dois números é você fazer uma fatoração individualizada. Como assim, gente? Imagina que eu fatoro 96 aqui individualmente por 2, 48, por 2, mais uma vez, 24, um minuto só, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3 dá 1. Então, poderíamos dizer que o MDC, na verdade, o MDC não, 96 fatorado seria o equivalente a quem? 96 fatorado seria equivalente a 1, 2, 3, 4, 5, 2 a quinta, vezes 3 a primeira. Se nós fizermos a mesma coisa com 360, fatorarmos 360, por 2 vai dar 180, por 2 vai dar 90, por 2, 45, por 3 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. Então, 360 na forma fatorada vai ficar 2 ao cubo, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 à primeira. Observa que no MDC aqui, entre esses dois números, se nós observarmos aqui, 2 é um fator comum, mas no MDC entrou quem? O de menor expoente. Tem 2 ao cubo e 2 à quinta. Então, 2 ao cubo. 3 também é fator comum, mas entrou de menor expoente, ou seja, 3 à primeira. Já o 5 não era fator comum, então ele não entra. Então o que a gente pode definir como MDC? O MDC a gente pode dizer que é o produto, ou seja, a multiplicação dos fatores comuns de menor expoente. Então podemos definir o MDC como produto dos fatores comuns de menor expoente. Beleza? Já a gente vai fazer uma aplicação aqui, você vai verificar qual a grande viabilidade de aprender MDC.
Já o MMC, que é chamado menor múltiplo comum, ou mínimo múltiplo comum, você tem que fazer a fatoração simultânea dos números até chegar ambos em 1. Veja que o MDC você fez a fatoração até não dá mais para dividir simultaneamente os dois. Então, se nós fizéssemos a fatoração simultânea de 24,90 por 2, daria 12,45. Pode ser por 2. Como não é divisor comum, não precisa dividir ambos, tá certo? Por 2, porque 6 é divisível por 2. Agora só pode ser por 3, porque 45 é divisível por 3, porque a soma dos seus algarismos dá 9. E 9 é o número divisível por 3. Então aqui por 3 daria 5, por 5 dá 1. Então, MMC, o menor múltiplo comum entre 24 e 90, seria o produto de todos esses fatores, ou seja, 2 ao cubo, 3 ao quadrado, 5 à primeira. Que caso você tente calcular 2 ao cubo dá 8, 3 ao quadrado dá 9, 8 vezes 9 dá 72, e 72 vezes 5 dá 360. Então, o menor múltiplo comum entre 24 e 90 seria 360. Se fizermos a mesma coisa, fatorarmos 24 isoladamente, 24 é 2 ao cubo vezes 3 à primeira, e 90 vai ser o quê? 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. 2 à primeira, 5 à primeira e 3 ao quadrado. Se nós observarmos no MMC aqui, observa que 2 é fator comum, mas entrou quem? O de maior expoente. 3 também, ele é fator comum, mas entrou quem? O de maior expoente. 5 não é fator comum, mas também entrou. Então a gente pode definir que o MMC, no caso, vai ser o produto dos fatores comuns de maior expoente com os fatores não comuns, beleza? Então, inclusive, está nessa observação aqui, ó, que a gente acabou de escrever. Quando eu falo fatores comuns, normalmente eu prefiro falar fatores primos comuns, é implícito, beleza? Então, se você tentar fazer uma aplicação, vamos lá. E como a gente faz sempre na aula, a gente não deixa separadinho para você ter a conveniência de achar que está sabendo e você dizer que, ó, essa questão já é disso. Você tem que ter a compreensão e interpretação, que é assim que vai cair na prova de vocês. Na questão 3, ele diz assim: 3 viajantes partem no mesmo dia de uma cidade A e cada um desses 3 viajantes retorna à cidade A exatamente a cada 30, 48 e 72 dias. O número mínimo de dias transcorridos para que os 3 viajantes estejam juntos novamente na cidade A é quanto? Então, se nós contabilizarmos aqui, os viajantes, o primeiro viajante vai estar na cidade A quanto? Daqui a 30 dias, se marcarmos, depois 60, depois 90, 120 e assim vai. Ou seja, nos múltiplos de 30. O segundo viajante daqui a 48 dias, depois 96 e assim vai. Ou seja, nos múltiplos de 48. E o terceiro viajante daqui a 72 dias, 144 dias e assim vai. Ou seja, nos múltiplos de 72. Então, para que os 3 viajantes estejam juntos na mesma cidade A, vai ter que ser um múltiplo tanto de 30, quanto de 48, quanto de 72. Então, vai ter que ser um múltiplo comum. E como ele quer saber a próxima vez, ou o número mínimo, vai ser o menor múltiplo comum. Então, para tirar o menor múltiplo comum entre 30, 48 e 72, faremos a fatoração simultânea até chegar em 1. Vamos nessa. Ambos aqui são todos pares. Posso fazer logo por 2 aqui. Então, 30 por 2 dá 15. 48 por 2 dá 24. E 72 por 2 dá 36. Mesmo os 3 não sendo pares, não precisa dividir simultaneamente os 3, porque é o MMC. Se fosse MDC, tem que dividir simultaneamente os 3. Então, pode ser por 2, 12, 18,
Novamente por 2 aqui, o 12 fica 6. 18 fica 9. Mais uma vez por 2. O 6 fica 3. E agora vai ser por 3. Por 3, 15 por 3 deu 5. Aqui dá 1, aqui dá 3. Mais uma vez por 3. E finalmente por 5. Ficou por cima do texto aqui a resolução, mas dá para entender. Então, o MMC vai ser o produto desses fatores. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. 16 vezes 3, 48. 48 vezes 5, meu Deus. 48 vezes 5 dá quanto? 240. 240 vezes 3, 720. Ou seja, após 720 dias, vai ser o momento em que os 3 viajantes estarão juntos na mesma cidade. Com isso, a resposta correta, letra E de Enem. Fechado? Então, a gente vai dar sequência aí, vai fazer a questão 4, fazer a questão 5 e 6, e vai liquidar esse bloco. Vamos embora. A gente não para, tá? Tô só limpando aqui, apagando, para gente dar continuidade. Questão 4. Carla quer reformar sua casa e foi uma serralheria. Encomendar um portão de ferro retangular 90 por 120. Logo que chegou ao local, viu um portão que, além das dimensões desejadas, tinha uma grade formada por circunferência com uma ilustre figura. Tá no seu material aí. Carla gostou do padrão circular, mas preferia que as circunferências fossem maiores. Ela então encomendou um portão, e nessas dimensões e com o mesmo padrão, cuja circunferência tangente tivesse o maior raio possível. Assim sendo, a medida desse raio deverá ser de quanto? Então, se nós observarmos a figura, observe o seguinte. O portão é de 90 por 120. Ele quer saber a medida do raio da circunferência, que ele vai preencher esse portão com circunferências. Então, o que é que acontece? Esse diâmetro aqui, ó, de cada circunferência, quando eu fizer uma composição desses diâmetros, vai dar toda essa largura. Ou seja, uma certa quantidade de diâmetros vai dar 90. Então, essa largura de 90 tem como divisor o diâmetro do círculo. De forma idêntica verticalmente, eu vou colocar também vários outros diâmetros. Perfeitamente. Então, o diâmetro desse círculo também vai ter que ser um divisor de 120. Então, o diâmetro é um divisor de 90 e de 120, o diâmetro é um divisor comum. Como ele pede para você o maior raio possível, então, se o raio é o maior, o diâmetro é o maior. Então, o diâmetro é um divisor comum e o maior possível. Se o diâmetro é o divisor comum e o maior possível, é o maior divisor comum. Então, vamos calcular o maior divisor comum entre 90 e 120. Para achar o maior divisor comum de 90 e 120, como é um divisor, eu posso fazer assim para ganhar tempo. Você pode fatorar em primos, ou então você pode pensar assim, ó. Imagina qual é o maior número que divida simultaneamente 90 e 120. Se você quiser pensar, você pode dizer assim, como ambos acabam em 0, são divisíveis por 10. Agora, me diga o número que divida 9 e 12. 3. 3 e 4 não têm divisores em comum, então eles são primos entre si. Então, o maior divisor comum vai ser 10 vezes 3, 30. Mas nele, o que é 30? 30 é o diâmetro. Segundo o texto, ele quer saber a medida do raio. Então, a resposta vai ser letra C de casa, porque o raio é a metade do diâmetro da circunferência. Ô, Kenji, mas nesse MDC a gente não precisa só fazer com números primos, não? Não. Você pode fazer, como é divisor comum, você pode fazer por fatores que dividam simultaneamente os dois. Mas normalmente as pessoas fazem por fatores primos. Eu fiz desse jeito diferente para que você tenha a ideia de como você pode ter mais agilidade nos problemas. Beleza?
Galera, a gente vai liquidar o capítulo aí, na verdade, a parte que cabe a MDC e MMC, fazendo mais 2 aplicações agora. Então, vamos seguindo. O que é que diz, né? Exemplo 5 diz o seguinte: em uma fazenda do interior do Rio Grande do Sul, a colheita de maçãs ficou entre 500 e 1.500 unidades. Se essas fossem colocadas em sacos com 50 unidades cada um, sobrariam 12 maçãs. E se elas fossem colocadas em sacos com 36 unidades cada um, também sobrariam 12 maçãs. Assim sendo, quantas maçãs sobrariam se elas fossem colocadas em sacos com 35 unidades cada um? Então observe que você não sabe o total de maçãs, sabe que está entre 500 e 1.500, eu vou chamar o total de maçãs de T. Se eu pegar esse total e dividir em blocos de 50, em grupos de 50, vai me dar X sacos de 50 e sobrará 12. De forma idêntica, se eu pegar esse total de maçãs e dividir em blocos de quantas unidades? 36 unidades, vai me dar Y blocos de 36, ou seja, Y sacos de 36, e também sobrará 12. Pela divisão euclidiana, eu sei que 50 vezes x mais 12 dá t. Então t é 50x mais 12. E pela mesma divisão euclidiana, eu sei que 36 vezes y mais 12 é o mesmo t. Fechado? Se nós observarmos as equações aqui, o que é que você observa? Que o problema na minha vida é esse 12, ó. Porque se eu não tivesse esse 12, galera, esse t seria múltiplo de 50 e esse t seria múltiplo de 36. Então, se eu não tivesse esse 12, o t seria um múltiplo de 50 e de 36 ao mesmo tempo. Então, seria um múltiplo comum. Então, daí eu procuraria o menor múltiplo comum. Então, como o meu problema é o 12, o que a gente faz? Retira o 12 da jogada. Retirar o 12 da jogada significa subtrair todos os membros por 12. Então, t menos 12 é igual a 50x, que é igual a 36y. Fechado? Então, observa que t menos 12, ele vai ser um múltiplo de 50 e vai ser um múltiplo de 36. Se é um múltiplo dos dois, é um múltiplo comum, e eu vou procurar logo o menor múltiplo comum. Para tirar o menor múltiplo comum de 50 e 36, lembrando, você tem que fazer a fatoração até chegar em 1. Então, aqui eu posso fazer logo por 2, porque ambos são pares. 50 por 2 dá 25. 36 por 2 dá 18. O que é que eu posso fazer? Posso fazer, se você observar 25, quais são os caras que dividem 25? 1, 25 e 5. 18 não tem divisores em comum além do 1. Então, tanto 25 quanto 18, eles são primos entre si. Então, para ganhar um pouquinho de tempo, eu poderia fazer a fatoração por 2, por 3 e assim vai. Ou então, como 25 e 18 são primos entre si, eu posso fazer logo por 18. E depois dividir por 25. Tirando o MMC aqui, seria que o produto dos valores, então 2 vezes 18 vezes 25 dá quanto? Dá 900. Então, o menor múltiplo comum de 50 e de 36 ao mesmo tempo é 900. Como 900 tem de 500 e 1.500, atende a condição que ele desejava. Mas quem é o múltiplo de 50 e de 36 ao mesmo tempo? Não é t, e sim t menos 12. Então, t menos 12 vai ser 900. Daí t seria 912, passando 12 para lá, né? Como o total de maçãs são 912 maçãs, ele quer saber, dividindo em sacos de 35, quantas sobrariam. Então, se eu pegar 912 dividido por 35, 91 por 35 dá 2, 70 sobrou 21, 212 por 35 dá 6, dá 210 sobra 2. Ou seja, pegando as 912 maçãs e dividindo em sacos de 35, ia dar 26 sacos de 35 e sobrariam 2 maçãs que é o que ele deseja. Então, com isso, a resposta
é letra A de aprovado. Beleza? Então, vou fazer mais uma aplicação agora, para que a gente dê continuidade no assunto em grandezas proporcionais. Vamos nessa. Um feirante deseja distribuir 576 goiabas, 432 laranjas e 504 maçãs entre várias famílias de um bairro carente. A exigência do feirante é que a distribuição seja feita de modo que cada família receba o mesmo e o menor número possível de frutas de uma mesma espécie. A quantidade total de frutas recebida por cada família representa o número. Então, observe. Você vai pegar 576 maçãs e distribuir entre as famílias. Se você vai pegar 432 laranjas e distribuir também entre as famílias. E se você vai pegar 504 e dividir entre as famílias, então o número de famílias é um divisor de 576, 432 e 504. Então o número de famílias seria um divisor comum. Como ele deseja que cada família receba o menor número possível de frutas, então é porque a quantidade de famílias é muito grande. Tá certo? Então, para que muitas famílias sejam atendidas, cada um vai receber poucas frutas. Então, o número de famílias é um divisor dos 3 e é o maior possível. Então, a quantidade de frutas é o maior divisor comum. Para achar o maior divisor comum entre 576, 432 e 504, faremos a fatoração simultânea, que aqui por 2, 504 por 2 dá 252, 432 por 2 dá 216 e 576 por 2 dá 4. Vamos lá, 288. Novamente, ambos são pares. 288 por 2, 144. 216 por 2, 108. 252 por 2 dá 126. Mais uma vez, ambos são pares. Por 2 dá 72. 144 por 2, 72. 108 por 2 vai me dar 54. 126 por 2 vai me dar 63. Como agora dos 3 termos só um não é par, então não pode ser mais por 2, porque tem que ser um divisor comum. Mas se você observar, 72, 54, 63, todos eles a soma dos algarismos dá 9. E 9 é um resultado que é divisível por 3. Como eu quero ganhar tempo e é um divisor comum, eu posso logo dividir por 9, que ambos são divisíveis por 9. 72 por 9 dá 8. 54 por 9 dá 6. 63 por 9 dá 7. Observa que 8, 6 e 7 são números primos entre si. Então, não há mais divisor em comum, além do 1. Então, o maior divisor comum desses valores aí vai ser o produto de 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 9, 72. Então, 72 significa o quê? O maior divisor comum dos 3 valores. Ou seja, 72 significa exatamente o número de famílias. Como é o número de famílias, se eu tenho 576 goiabas e vou dividir por 72 famílias, cada família vai receber aqui, ó, 8 goiabas. Como eu tenho 432 maçãs e tenho 72 famílias, se eu pegar 432 dividido por 72, vai receber aqui, ó, 6 laranjas e 7 maçãs. Totalizando quantas frutas? 8 com 6, 14, com 7, 21. 21 frutas por família. Beleza? Então, 21 não é divisível por 9, e sim é um múltiplo de 7. Resposta letra B de bola, e brevemente estaremos dando continuidade e postando mais. Se liga aí. Abraço vocês.